O Céu e o Inferno, Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, da editora FEB. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguindo de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte, por Allan Kardec. E depois um versículo da Bíblia: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ezequiel 33:11. Kardec sabiamente coloca essa reflexão para nós entendermos que o inferno não é algo permanente, não é algo que vai durar a eternidade. O inferno está dentro de nós mesmos. E à medida que a gente vai se depurando, nós vamos livrando-nos desse inferno, limpando a nossa estrutura psíquica e começando a entender que existe uma lei justa, misericordiosa e que nos convida a todos para o caminho reto, que nos leve à perfeição, que nos leve ao aperfeiçoamento. E aqui nós temos as obras do Kardec. O capítulo 3, o céu. Como o céu é visto pelas inúmeras seitas que existem no mundo, pelas inúmeras religiões, e cada uma tem o seu céu, a sua explicação do céu. E Kardec vai pegar algumas dessas explicações e vai trazer, mostrando para nós o lado espírita do entendimento do céu. É importante que a gente entenda que o céu não é alguma coisa beatífica que as pessoas ficam lá contemplando os horizontes, e também o inferno não é aquela coisa, conforme nós vimos, que não é aquela coisa lá da pessoa pulando no caldeirão quente. Ao longo do livro a gente vai procurando entender o céu e o inferno e o purgatório para que a gente tenha melhores condições de raciocinar sobre as coisas espirituais. Em geral, a palavra céu designa o espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. Vem do latim coelum, formada do grego koios, côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. Aí já vem nosso primeiro equívoco, né? Até então, as pessoas não sabiam muito bem como que era o céu, eles imaginavam o céu como uma coisa côncava. E aí, a ciência vem mostrando que o céu não é côncavo. A Terra é uma esfera que tem uma atmosfera que a circunda, que lhe dá a impressão de ser azul. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. Girando essas esferas em torno da Terra, arrastavam consigo os astros, que se achavam em um circuito. Então, várias bolas, uma dentro da outra, transparentes para que a luz pudesse passar, que seriam os céus superpostos, e elas todas iam girando uma com a outra, formando um céu superposto. Interessante esse entendimento, interessante essa forma de pensar, de acreditar. Mas, sempre tem um mas, nós precisamos pensar algo mais. Pensar em algo mais transcendente, algo mais diferente, para que a gente possa, então, entender o céu. Então já dá para entender que o céu não são esferas superpostas. Existem cidades em vários níveis, abaixo da Terra e acima da Terra, organizadas segundo o padrão vibratório dos espíritos que acompanham. Esses espíritos que compõem essas cidades, então, eles vão estar dentro daquela situação psíquica daquele ambiente. Aí, por esse ângulo, poderíamos entender que o céu superposto seria uma forma dos espíritos dizerem assim: existem vários níveis de evolução, e de acordo com o nível de evolução, os espíritos vão se agrupando em cidades. Como as pessoas não conseguiam entender, tem vários céus, um sobreposto ao outro, transparente, translúcido, e cada um vai viver num céu desse. E as pessoas entendiam. Porque quando nós falamos em céu, do ponto de vista espírita, nós já estudamos muita coisa para entender que o céu não é do jeito que acreditávamos antes. Mas a maioria das pessoas acreditam naquele céu, do jeito que lhes foram falados, do jeito que foi ensinado para eles ao longo de várias e várias situações. Essa ideia, provinda da deficiência de conhecimentos
astronômicos foi a de todas as teogonias. Teogonias quer dizer conhecimento da genealogia dos deuses, que fizeram dos céus, assim escalados, os diversos degraus da bem-aventurança. O último deles era o abrigo da suprema felicidade. Se nós formos entender a classificação espírita do mundo dos espíritos, não está errado, só as palavras que não estão bem empregadas e integradas com a ideia. Porque se nós entendermos o céu superposto como níveis de evolução dos espíritos, nós também vamos entender que o que eles diziam do céu superposto, eles estavam falando dos vários níveis de evolução dos espíritos, mas como não tinham condições de entender plenamente que os espíritos têm níveis de evolução diferentes e para cada nível de evolução eles vão ascendendo as esferas superiores, então colocou de uma forma que as pessoas entendiam naquela época. Podemos entender assim, e também podemos entender que eles queriam que fosse céu superposto mesmo, acabou. Certo? E a doutrina espírita vai nos esclarecer mais. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus, e daí a expressão de estar no 7º céu, para exprimir perfeita felicidade. Os muçulmanos admitem 9 céus, em cada um dos quais se aumenta a felicidade dos crentes. Aquilo que a gente explicou. São níveis de evolução, e quanto mais você ascende, quanto mais você sobe no seu nível evolutivo, mais você vai estar junto de espíritos melhores. Então, o 7º céu, o 9º céu, quer dizer que você estamos entendendo, já antecipando um pouco, entendendo a forma espírita, né? É quando você está em níveis superiores da sua evolução, do seu processo evolutivo. É um passo importante para começar a entender, como nós vimos no estudo do Livro dos Médiuns, para chegar à psicografia, que era o método mais comum, mais fácil, mais seguro. Kardec levou vários anos pesquisando um meio de se chegar ao processo de aperfeiçoamento da psicografia, do recebimento das comunicações mediúnicas. Da mesma forma, para que nós entendêssemos hoje o céu, como nós vamos entender ao longo desse estudo, várias ideias iniciais vieram à tona, vieram de formas mais variadas, para que nós pudéssemos entender o que é esse céu que todos nós queremos saber, e muita gente que fala que quer ir para o céu. Astrônomo Ptolomeu contava 11 e denominava o último Empírio, por causa da luz brilhante que nele reina. Ptolomeu viveu na Alexandria, no Egito, no 2º século da era cristã, do grego pur ou pir, fogo. Então, o Ptolomeu já deu um passo mais à frente, já entendeu um pouquinho mais, mas simplesmente dizendo as camadas de energia. Respeitemos, mas precisamos de aperfeiçoar. Sempre a necessidade de aperfeiçoar o entendimento. Aqui na segunda parte, as diferentes doutrinas relativamente ao paraíso repousavam todas no duplo erro de considerar a Terra centro do universo e limitada à região dos astros. Então, a Terra estava no centro e aqueles céus superpostos, as estrelas estavam grudadas ali em alguma coisa azulada para o nosso deleite. Hoje a ciência já mostra que não é assim. É, além desse limite imaginário, que todas têm colocado a residência afortunada e morada do Todo-Poderoso. Então, além desse último céu, era uma região muito iluminada, onde o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, habitava. Naturalmente, que também passou, porque a gente vai mostrando, a gente vai entendendo com os novos estudos hoje, com os novos equipamentos, que o céu é algo infinito. Aquilo que nós olhamos para cima e chamamos de céu é algo infinito. Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa a todas, nos confins da criação, em vez de no centro, donde o seu pensamento poderia irradiante abranger tudo. E aí, a questão do centro. Onde estaria Deus? Deus vai estar no centro de todas as galáxias.
E aí, de lá, ele irradia o seu poder, o seu amor, a sua energia de paz. Mas a gente ainda não aprendeu a captar essas energias. Portanto, a gente tem as nossas dificuldades, nós temos os nossos problemas a enfrentar.